Olá pessoal, tudo bem? Professor Chagas com mais uma explicação sobre geometria plana. Conforme prometido, as turmas, vou fazer aqui um resumo do que vocês vão se deparar no dia da prova. Então, vamos começar dos elementos mais básicos da geometria, que é o quadrado. Como é que fica a forma do quadrado? A área do meu quadrado será lado vezes lado, poderia ser A vezes A. Esse lado vezes lado, eu posso simplificá-lo e colocar o lado ao quadrado, ou seja, vamos imaginar numericamente aqui, que seja o número 4 centímetros de área. Qual é a área dessa minha figura? A área da minha figura vai ser 4 vezes 4, logo, a área da minha figura pode ser escrita como 4 ao quadrado, ou seja, 16 centímetros ao quadrado. Quadrado é lado vezes lado. A gente nunca escreve os valores de cada lado. Trata-se de um quadrado, subentende-se que cada lado tem o mesmo tamanho. Por isso, chamamos de quadrado. Senão seria um retângulo ou outra figura qualquer. Caso dos retângulos. Retângulos mudam um pouquinho, porque agora eu sou obrigado a denominar, ou seja, descrever os dois lados, tanto a base como a altura. Supondo que a base é 6 centímetros e a minha altura seja 4 centímetros. Se aqui é 6 centímetros e aqui é 4, a forma do quadrado vai ser B vezes H, ou seja, base vezes altura. Por se tratar de um retângulo, não dividimos, só dividimos as figuras triangulares, tá certo? Então aqui vai ficar base vezes altura, 6 vezes 4, a minha área do retângulo, 24 centímetros ao quadrado. No caso dos triângulos, eu preciso entender o seguinte, a fórmula fica desse modo, vai ficar a base vezes a altura, tudo isso dividido por 2, ok? Base vezes altura dividido por 2. Vamos colocar parte numérica na nossa questão. Aqui é um 3, aqui é 4. Então eu tenho de base 4 e altura 3. Como é que fica a área do meu triângulo? A base é 4, a altura é 3 e no triângulo há uma divisão, tá certo? Ou seja, dividido por 2. Então, aqui, tanto você pode simplificar o resultado multiplicar, ou pode multiplicar direto e dividir por 2. Eu vou optar por multiplicar direto. A área do meu triângulo vai ser 12 dividido por 2. A área da minha figura é 6 centímetros ao quadrado. Ok? Para o próximo. Caso dos trapézios. O trapézio é essa figura, com esse formato assim meio irregular, mas que tem uma base maior e uma base menor e uma altura. Então, aqui no caso dos trapézios, vai ficar a área do meu trapézio vai ser base maior mais base menor, tudo isso multiplicado pela altura e dividido por 2. Então, veja como é que fica. Vou atribuir valores. Digamos que aqui é um 3. Aqui é 8. E a minha altura é 4. Ok? Então, vamos substituir. A base maior é 8. Então, vai ficar 8. A base menor é 3. A minha altura é 4.
e a fórmula diz que eu tenho que dividir por 2. Então, eu posso simplificar esse 4 com esse 2, e aqui virar um 2. Ou eu posso somar e multiplicar direto e dividir por 2 depois. É o que eu vou fazer agora. 8 mais 3, 11. 11 vezes 4, 44. 44 dividido por 2. Eu tenho 22 centímetros ao quadrado. Tá certo, gente? Pessoal, no caso do losango. Losango é essa fórmula que já está destacada aqui do lado. A área do meu losango vai ser distância diagonal menor, né? Vezes diagonal maior, isso tanto faz, podia vir assim, podia vir ao contrário, que é vezes, não vai fazer diferença. Dividido por... Vamos supor que a diagonal maior seja 8. 8 centímetros, diagonal menor, 6. Então, como é que fica a minha forma? A área do meu losango vai ser 6 vezes 8. Tudo isso dividido por 2. Vocês sabem que 6 vezes 8 são 48. 48 dividido por 2. A metade do 4 é 2. A metade do 8 é 4. Ou seja, 24 centímetros ao quadrado. Também não tem muito segredo. Se esses valores vierem com decimais, só muda o formato do número. A maneira de fazer é a mesma. Não vai mudar nada. Esta é uma particularidade que eu tenho todos os lados do meu triângulo, mas eu não tenho altura. E aí, para facilitar essa história, tem uma fórmula específica que utilizamos para isso. É chamada forma de Heron ou forma de Heron, né? Alguns pronunciam assim. Então, como é que funciona essa forma? Primeiro eu vou ter que calcular o semiperímetro, que é A mais B mais C dividido por 2. Depois eu pego o valor desse P, jogo dentro da raiz quadrada, né? Dentro do radical. E aí, dentro dessa parte, eu vou tirar o valor, que é a área do meu triângulo. Vamos trocar isso por números? Olha lá. 5, 4, 3. Então, como é que fica o meu semiperímetro? Meu semiperímetro vai ser 5, 4, 3, tudo isso dividido por 2. 5 mais 4 são 9, 9 mais 3 são 12. Então, a área do meu semiperímetro são 12 dividido por 2, 6. Então, achei o meu P. O P vale 6. Se o P vale 6, agora eu vou jogar na fórmula. Dá mais um espaço aqui, pessoal. Então, como é que fica aqui a questão? Agora eu vou trabalhar com o valor dentro da raiz. A área da minha figura vai ser 6, que é o valor de P. Ó, o P vale 6. Então, no lugar do 6, do P, eu coloco 6. Vai ficar 6 menos 5. 6 menos 4. Está aqui acima. Deixa eu subir um pouquinho para vocês visualizarem como é que está isso na minha figura. 6 menos 4. Depois vai ser o 6 menos 3. Fecha. Agora vamos terminar a nossa conta. A área do meu triângulo vai ser a minha raiz, 6. 6 menos 5, 1. 6 menos 4, 2. 6 menos 3, 3. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. Logo, eu estou procurando a raiz do 36, que você já sabe que é 6. 6 o quê? Centímetros ao quadrado. Então, você pega o valor, joga dentro da raiz. Faz os cálculos direitinho, conforme eu demonstrei. Acha a raiz aproximada ou raiz exata e tá beleza. Quando eu tenho um valor
só abrir um parênteses aqui para uma explicação. Supondo que eu fiz a minha conta e, pessoal, abrindo um parênteses aqui e tentando dar mais algumas explicações. Então, supondo que eu achei aqui a raiz quadrada de 120. Não existe raiz quadrada de 120, porém eu posso fatorar por 120 por 2 vai dar 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15, dá por 3 que dá 5, por 5 que dá 1. Pronto. Mas eu juntei pazinhos aqui, ó. Ficou 2, vai ser escrito 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Mas eu consegui um pazinho aqui de valores ao quadrado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar isso dentro da raiz da maneira que eu resumi lá. 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Aí, o que é o quadrado? Vocês sabem que a gente cancela com isso da raiz. Vai ficar 2 vezes o resultado da multiplicação que eu consegui aqui dentro com os outros números. Por quê? Todo mundo que é índice 1 não sai da raiz. Só o que eu consegui formar pazinhos de números. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Aqui eu só tenho 2. Então, 2, 2, só deu um pazinho. Só são 3 números, só foi dividido por 2 3 vezes. Então, eu vou juntar pazinho de 2 em 2. Então, ficou dentro da raiz. 2, 3 e o 5. O 2, o 3 e o 5. E aí, multiplica o que está dentro da raiz, o que está fora permanece. 2 vezes 3 são 6, 6 vezes 5 são 30. Então, em vez de eu ter como resposta a raiz quadrada de 120, eu passo a ter como resposta 2 vezes a raiz quadrada de 30, ok? E assim vamos terminar, caso a conta que você fez aqui seja um valor que não é uma raiz exata. Você precisa fatorar para achar o valor simplificado e não o valor cheio. Figuras circulares. Então, como é que é a fórmula do círculo? Eu tenho do centro até uma das extremidades é o raio. Eu tenho um outro raio do outro lado. Então, que nós vamos, se eu juntar os dois, eu tenho diâmetro. O que é o diâmetro? É 2 vezes o raio. O que é o raio? É a metade do diâmetro, e assim por diante, tá certo? Então, eu preciso pegar essa referência. O diâmetro é 2 vezes o raio. Logo, o raio vai ser o diâmetro dividido por 2, caso venha de outra maneira. Assim, não venha o R aqui já definido. Supondo que o meu R aqui é 4. Qual é o diâmetro? 8. Ok? Ah, mas ele deu o diâmetro. O diâmetro é 20. Qual é o raio? A metade. Ok? Desse jeito. Então vamos lá. Se o raio é 4, bom, já sabem que o π é um valor definido. É o 3,14. De maneira arredondada, nós utilizamos desse modo. Então vai ficar a área do meu círculo vai ser 3,14 vezes o R aqui ao quadrado, vocês sabem, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado são 16. Vai ficar 3,14 multiplicado por 16. Vou fazer a conta aqui no cantinho. 3,14 vezes 16. C vezes 4. 24. Aí 2. C vezes 1, 6. E 2, 8. 6 vezes 3, 18. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Somem tudo. 12. 9 e 1, 10. 2 e 3, 5. Duas casas decimais lá em cima. Pronto. 50,24. Então, meu valor aqui é 50,24. No caso aqui é centímetros. Então, vai ser centímetros ao quadrado. Beleza, pessoal? Bem tranquilão para achar a área do círculo. Lembrando que é π vezes r ao quadrado.
Vamos para o próximo. Setor circular. Setor circular, você já sabe, já trabalhei essa sala de aula com vocês. Então, aqui vai ser a área do setor circular, vai ser o alfa vezes o π vezes o raio ao quadrado, tudo isso dividido por 360. Então, vamos atribuir valores aqui. Digamos que venha na conta assim, dados. O alfa seja 40, por exemplo. O raio, 3. E o π vai ser o mesmo que utilizamos na questão anterior, 3,14. Traz esses valores para dentro da fórmula. Como é que vai ficar? Vai ficar, o alfa é 40, vezes o π, que é o 3,14, vezes o raio, que é 3. Lembrando que é o raio ao quadrado, então vai ficar 3 ao quadrado. Tudo isso dividido por 360. Vamos simplificar um pouco mais. Aqui vai ficar 9. 9 vezes 40. Porque você já pode fazer direto, porque 9 vezes 4 dá 36, você sabe. Fazendo mais uma passagem aqui, simplificando mais as coisas. Então vai ficar 40 vezes 3,14 vezes 9, porque 3 ao quadrado é 9. Tudo isso vai estar dividido por 360, ou seja, 40 vezes 9, eu costumo fazer a primeira parte inteira, depois eu multiplico pelo decimal. 9 vezes 0 é 0, 4 vezes 9 dá 36, ou seja, 360. Então, eu vou ter 360 vezes 3,14 dividido por 360. Ok? Bom, aí você pega esse valor, multiplica por 3,14. Aí já faz direto aqui. 4 vezes 0 é 0, C vezes 4, 24. Aí 2, dá 12 e 2, 14. 1 vez 0, 0. 1 vez 6 é 6. 1 vez 3 é 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9. E 1, 10. Soma tudo. 10. 2, 5. 8 e 5 dá 13. Então, deu 113.040. Pega esse valor e você vai dividir agora por 360. 360, perdão. Como é 360, aqui tem 0 e aqui tem 0, cancela, o seu divisor vai ser por 36. Bom, 2 números não dá, tem que ser 3 números seguidos, tá certo? Então, quantas vezes o 36 multiplicado chega perto do 113? Essa é a nossa questão. Então, você vai fazer umas continhas básicas aí, que por ser uma prova com um tempo meio reduzido, vocês vão ter oportunidade de usar algum instrumento de cálculo, tá certo? Então, é possível que vocês utilizem. Então, dá para fazer por 3, né, gente? Porque por 3, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Vai dar 108 aqui, tá certo? Ó, por 3, vai dar 108. Então, você vai subtrair e vai continuar a conta. Vai baixar o zero e assim por diante, não é assim? Então, aqui vai ficar, vai emprestar, vai virar 13. Baixa o zero, que é esse aqui. 50 dá por 1, né, gente? 1. Por que por 1? Porque 2 passa. Então, vai ficar 36 tirado do 50. 6 aqui faz de conta que é 10, você já sabe. Vai ficar 4. Aqui vai ficar 3 para 4. Sobrou 14. Agora baixa o 4. Então, eu tenho 144. 144
você já pode fazer o teste se dá para fazer por 4. Dá certinho. Então, aqui, ó, se você fizer por 4 aqui, 6 vezes 4, 24. Vai 2, 3 vezes 4, 12, 2, 14. Então, não sobrou resto nenhum. A conta deu exata. Pessoal, como na nossa conta tem o 0,40, foi o valor que nós utilizamos, então coloca uma vírgula aqui para ficar compatível com duas casas decimais que você tinha. Resultado final, 3,14. É possível perceber que ia dar 3,14 quando eu tenho um valor multiplicativo dividido pelo mesmo valor que está embaixo, então esse 360 cancelado por 360, o que sobrou é o 13,14. Então seria o cálculo da área do meu setor circular. Ok? Eu fiz uma bagunça danada aqui, mas é isso que tem que ser feito. Você vai pagar isso aqui. Então você terminou a conta, ficou assim, diminuído, ficou, não seja, não sobrou nada. Resultado final, 3,14 centímetros ao quadrado. Certo, gente? Vamos para o último da série. Agora é a área da coroa circular. A fórmula já está aqui, então vamos atribuir valores agora. Dados. Então, digamos que o R maior seja 4 centímetros, o R pequenininho seja 3. Tá? E o π você já sabe que é o mesmo 3,14. Feito essa conta, 14, tá, gente? Então, você joga aqui o 3,14 vezes o raio maior ao quadrado, ou seja, vai ficar 4 ao quadrado, menos 3 ao quadrado. Tudo isso dentro do parênteses. Deixa o 13,14 multiplicando por enquanto. E resolve dentro do parênteses. 16 menos 9. Certo? Ou seja, 3,14 vezes 7. 3,14 vezes 7. Você faz a conta aqui no cantinho. 4 vezes 7, 28. 7 vezes 1, 7. 2, 9. 3 vezes 7, 21. Duas casas decimais. 21,98. Só, de modo resumido, é isto. Então, vocês têm aí algumas figuras geométricas para lembrar da fórmula. Para que vocês consigam lembrar da fórmula, tem que fazer essa prática. Crie exercícios. Comece a... Troque os números e comece a fazer a conta novamente, com outros valores. E aí você vai praticando. Nessa prática, você vai acabar guardando as fórmulas. Não tem jeito. Não tem outro modo de lembrar as fórmulas se não praticar. Ok? Desejo aí a vocês boa sorte e encontro vocês na prova. Até mais.